Tá aí chegando a Ellen, seja bem-vinda como sempre, né? Para participar da nossa coluna Pais e Filhos, uma vez por mês a gente trata dessa relação que é difícil, é complicada, mas também é para muitos, né? Eu não posso falar porque eu não tenho filhos, mas para muitos é o segredo da vida, é o sentido da vida, né? Não é? Ellen, seja bem-vinda mais uma vez, como sempre, a gente sempre fica muito feliz com a tua presença aqui. Eu que agradeço, né? Já tava lá fora ali curtindo os vídeos descontraindo e dando umas boas risadas ali fora. Você viu só as gazelinhas lá no hospital? Você nunca viu assim dentro do hospital, né? Não, nunca vi. Nem nas ruas aqui. Não, as ruas você vê, tá né? dominado. Tá dominado as ruas, na verdade. Tá bem dominado. Tá bem. Tá. Eu queria falar do animal, porque encontraram lá no frigorífico esses dias atrás do frigorífico. Ah, é? Não Uma foi? boa perdida lá. Mas a elegância delas, né? Então, Sim, todas E finas. bem assimétrico as galhadas, né? Eu não sabia que era tão assimétrico assim. Achei lindo. Lá na Europa, de certo, é mais São mais educadas também. Também, né? Tudo educado em inglês, né? Sim, todas bilíngues, mentira. Essa turma. Gente, vamos falar então hoje sobre assunto polêmico, Ellen. Afinal de contas, palmada é a melhor solução? Pois então, né? E assim, olha, o bom desse programa aqui é que cada vez que eu vou estudar um assunto, aí cai assim aquela peça, né? Ela e mãe, né? Ai, meu Deus. Nós te colocamos contra a parede também, né? Isso, porque na verdade, né, assim, aqui a gente fala a verdade. Eu já dei umas palmadas nos meus filhos, entendeu? Levei palmada também, e como aquela reportagem que você me mandou, falava, né, a repórter estava falando que ela pensava até ser mãe, que uma palmada não ia fazer mal para ninguém, porque ela achava que isso era necessário. E à medida que ela foi engravidando e ela foi estudando, ela viu que existiam outras formas, né? E assim, palmada não é a melhor solução, só que também, assim, quem vai nos escutar hoje aqui, vai nos assistir pelo YouTube, vai também fazer uma retrospectiva, né, tipo, do que tempo que a gente vive hoje e quando a gente tava lá, eu, há 23 anos atrás, ontem meu filho mais velho fez 23 anos. Olha só. Né, então assim, o que a gente tinha de informação para nos subsidiar para uma educação diferenciada. Porque educar não tem receita de bolo. Cada criança é uma criança e uma das coisas é a gente poder olhar para essa individualidade. E aí eu me lembro, né, que eu tive, na mesma época, mães que falavam para mim, né? Ai, olha, eu não vou bater, eu só vou conversar. Mas, gente, conversar como? A gente não tinha esse entendimento, né? Interessante, Ellen, até se você me permite fazer uma contextualização histórica. Dias atrás eu estava vendo alguma coisa assim nesse sentido que meados do século XIX, a criança ela era vista como um adulto. E eles tratavam como um adulto. Não existia essa história de criança não pode trabalhar, não sei o quê. Tanto é que a criança com 7 anos estava já engraxando sapato na rua e tratado como adulto. Não tinha uma lei que protegesse a criança. Então, a geração dos nossos avós e pais, eu sei que meu pai apanhou muito mais que eu. Sim. Do pai dele. Ele contava. Minha mãe também. Minha mãe disse que o pai dela jogava o que tinha na mão, jogava nos filhos. Sim. Porque já são filhos dessa geração do século XIX, né? Aí, essa geração do século XX, vamos falar nem século, já veio com toda essa carga negativa lá dos pais. Aí eles já começaram a ver as coisas um pouquinho diferentes. Passaram pra gente também, eu falo a gente porque a gente não tá muito longe na idade, né? Sim. Aí já, essa geração dos atuais pais já sofreu um pouco dos resquícios daquilo. E a gente, por ter sofrido, virou um pouco a chave e já vê assim, eu não vou fazer com o meu filho o que o meu pai fazia comigo, o que o meu avô fazia com o meu pai, né? Sim. Uma das coisas, por exemplo, que a gente vai falar aqui é sobre a valorização da criança, né? Meus pais não faziam isso, eles me valorizavam e tal, elogiavam quando eu tirava nota boa na escola, mas eu tinha amigos meus da mesma turma que chegavam em casa com uma nota 10, né, com a nota máxima, e o pai falava assim, não bastou da sua obrigação, você só faz isso. Tinha isso, Então, assim, você vê que o pai falava, não, eu tô aqui me matando pra você estudar, tem que pelo menos tirar notão. Não pode tirar nota pra só passar na prova. Mas me desculpe se eu tô avançando muito na conversa, mas depois a gente pode voltar para trás. Mas só para concluir meu raciocínio,
Eu acho que tudo tem os efeitos colaterais, né? Por exemplo, o efeito colateral dessa geração que apanhou muito é que não, né, teve problemas ali, né? Agora, essa atual geração, onde o pai não quer fazer, não quer passar para esse filho o que aconteceu com ele, com o pai dele, veio uma geração muito Nutella, né? Que é muito o que a gente usa muito. Muito pior, eu acho. Não sei se muito pior, mas ela tá muito desprovida. É como aquele... como eu posso usar a palavra correta? Ela tá muito... despreparada, vamos dizer assim, né? Despreparada pra vida. O que é, Harry? Frágil, né? Muito frágil, né? Imediatista. Acho que tudo é fácil. Acho que tudo é fácil. Aí quando vai conhecer o mundo, já deprime porque vê que o mundo não é aquilo que até ontem a gente falava aqui, além dos maridos violentos, né? A mamãe ensinou que ninguém pode dizer não pra ele, né? Aí a mulher diz, não quero mais viver com você, não. Você é obrigado a viver comigo. E se não viver, vai apanhar, vai ficar presa, né? Sim. Porque a mamãe disse lá que eu não posso levar não. No nosso programa anterior, a gente falou sobre a frustração da criança. E se você for olhar, tudo tem uma certa relação. Aprender a dizer não desde criança, né? O não, ele é benéfico na hora que a gente vai usar ele também como processo educacional, né? Então, se não vira aquilo ali, não pode dizer não, né? A pessoa não sabe dizer não, a pessoa não sabe falar aquilo que precisa, né? E a gente percebe hoje que a gente está colhendo frutos de várias gerações anteriores, né? Porque a criação, ela é de pai para filho. Então, um dia ele já foi o filho, mas agora ele é avô. E aí, quando ele olha para a geração atual, ele vê como que esse comportamento mudou e que resquícios fica na vida daquela criança que hoje é um adulto, né? E a gente olha para esse cenário e vê, tipo, como eu poderia ter feito diferente, né? Eu acho que a informação, trazer um assunto desse tão polêmico para o mundo, né? Porque o YouTube está no mundo. Isso gera ferramentas e subsídios para as pessoas poderem conhecer um pouco mais esse cenário e poder estarem mais preparados para isso tudo. Porque aquela coisa, né, Ellen, que o Ednei falou da nossa geração, de trazer resquícios, de ter sido tratado realmente diferente, né, pelos pais, enfim. Daí eu não vou fazer isso com os meus filhos, né? Os meus filhos não vão receber o mesmo tratamento que eu recebi. Talvez não é isso que essa geração tá tão naquela redoma que ninguém pode encostar, ninguém pode falar nada, sabe? Porque de repente eu protegi... Chama atenção na escola, vai lá brigar com a professora. Não, é capaz da mãe, né, pular na professora, porque daí falou do filho. Então não é uma coisa assim que de repente acabou estragando, entre aspas, alguns aspectos. Porque daí, eu vou proteger, não, meu filho não vai receber palmada, meu filho vai ter o melhor iPhone, meu filho vai ter o melhor material escolar, sem aquele filho, de repente, dar aquele retorno que de repente, seria necessário. Né? Sim, essa valorização. Isso, a valorização do que os pais estão fazendo por ele, aquele reconhecimento, poxa, meu pai tá batalhando por mim, eu vou dar o meu melhor. A impressão que eu tenho é que, tipo, não, é obrigação dele me dar mesmo. É meu pai, me colocou no mundo, tem que me dar as coisas mesmo. Essa é a impressão que eu tenho. Pode ser que eu esteja sendo... né? E na verdade, assim, eu sempre falo de uma pessoa aqui, né, Jaqueline Conceição, ela tem que vir aqui. Ela tem que vir, é verdade. Ela tem que vir, Jaque, ela tem que vir Ela aqui. é muito ocupada, né, mas a gente quer ela aqui. Pra poder falar exatamente essa resposta aí. Porque assim, nós somos adultos em formação, né? Porque, a gente é adulto, então eu vou ser assim até eu morrer. Não, eu quero melhorar como adulto também. Então, e às vezes nem consegue nem sair da infância, né? É adulto de corpo, mas tá lá ainda na infância, na adolescência. Exatamente. E aí, uma das coisas que me levou a buscar mais ainda é porque os meus filhos saíram de casa esse ano, literalmente. O João já tinha saído há 4 anos, esse ano saiu a Maria. E aí eu comecei a olhar pra eles, Estela, igual você, tá falando aí. Como adultos maduros, preparados, valorizando tudo que eu tô fazendo aqui, e o pai também. Só que aí ela me apresentou que a neurociência já trabalha isso. Então eu quero convidar a Jaque aqui oficialmente para me falar sobre esse desenvolvimento do cérebro da criança. Queremos você aqui, Jaque. Por quê? Porque ela falou para mim assim, Ellen, seus filhos não são adultos não, são jovens. E aí existe uma linha de tenuidade, né? Esse desenvolvimento cerebral desse ser humano. Então, criança, bebê, criança, depois adolescente, depois jovem,
depois adulto. Então a gente acha que a criança pensa como adulto. Não, não pensa. Que o jovem pensa como adulto. Não, não pensa. Adultos, sim, trabalham por valorização. Criança, não. Cada faixa etária da vida até os 25 anos, Estela. 25, eu fiquei pasma quando a Jaque me falou. Elen, seus filhos serão adultos aos 25 anos. Aí sim, eles vão ter o mesmo pensamento que nós. E fora isso, eles repetem muitas coisas que a gente faz e eles vivem dentro do momentinho deles aquilo que o cérebro deles são capazes de administrar. E cabe nós adultos entender, resolver um pouco as nossas frustrações de imediatismo, de resposta daquelas crianças, e aí sim poder ajudar os nossos filhos que ainda não têm 25 anos a amadurecerem conforme a idade deles. Entende? Então, eu acredito que trazer a público essa informação e bater na tecla de que criança não é adulto, não pensa como adulto, isso vai ajudar a gente a ser menos agressivo na educação e na punição com as crianças. Isso emenda... pode falar, só. Tanto é que quando a gente chega a uma certa idade, a gente diz, meu Deus, eu queria ter a cabeça que eu tenho hoje quando eu tinha 18 anos, quando eu tinha 20 anos, né? Sim. A gente, meu Deus, como eu queria, né, se eu pudesse voltar no tempo, ter a cabeça que eu tenho hoje naquela época, né? Tantas coisas. Mas eu acho que os erros também fazem parte do aprendizado e também do crescimento do ser humano. Sim. Né? Isso que você falou, Ellen, emenda aqui com o que a gente já tinha preparado de roteiro, que é, antes de tudo, antes de se falar em palmada, vamos para o diálogo, né? Sim. E aí você colocou aqui algumas condicionantes, algumas coisas que tem que ser trazida antes de se pensar na palmada, que seria um recurso final, vamos dizer assim, né? Sim. Na educação. Na verdade, até evitar, né? Porque quando a gente contextualiza, é aquilo que a gente falou lá no início da entrevista hoje. Como que a gente vai deixar de dar uma palmada e conversar? Como que é esse discurso? Existe... Hoje eu trouxe aqui um passo a passo, mais ou menos, para que vocês consigam contextualizar em casa, né? Então, por exemplo, a gente tem que ter uma comunicação muito aberta e efetiva com a criança. Tá? O que é isso? Comunicação aberta, né? É mostrar realmente um interesse em ouvir o que a criança tem a dizer. Aquela autarquia de que só eu falo, isso não é diálogo, isso é monólogo. E aí a gente tem aquela figura de autoridade, né? Então, quando a gente fala assim, pai, quer conversar com teu filho? Vá para a altura dos olhos dele. Então, se eu tô em cima e olhando para cá, eu mostro autoridade. E a criança faz assim, ó. Então, primeiro eu abaixo ou eu elevo a criança e desde bebê eu começo a conversar olho no olho, sabe? Então, o olhar mostra interesse. Quando eu chego na altura da criança, eu falo, pode falar. E você tem que ter tempo para isso. E você tem que querer ouvir. Porque normalmente a gente não quer. A gente só quer resolver, gritar, falar, resolver dar. Tá? Eu não fiz isso. Fiz algumas vezes, porque quando começou esse novo modelo de educação, assim, mais efetiva, 23, 25 anos atrás, tinha o cantinho do pensamento. Talvez alguém que esteja aqui nos escutando hoje ou assistir essa entrevista Eu sou do tempo da orelha de burro, que colocava a orelha de burro e ficava brincadeira, nunca fiz isso. Mas não tinha. Na escola, colocava contra a parede, colocava a orelha de burro, ou do milho, eu tinha que ficar com o joelhinho no milho. E tinha a orelha de burro. Eu não sou dessa época, não sou não. Acho que você recebeu Não sou. essa orelha, mentira. Mentira. Gente, mas o cantinho do pensamento, hoje olhando pra ele, é um canto, sabe? Um canto da sala. Ou você tinha que escolher. Eu lendo, né? Naquela época não tinha essa coisa de internet, gente. Naquela época começou aquilo ali. E aí o pessoal falava, ó, você vai pra um canto e leva a criança pra lá e senta e conversa com a criança. O João foi tranquilo. O João, eu falava assim, João, vamos pro cantinho do pensamento. Ele coloca, sério? Mas ia. A Maria Vitória falava, não vou. Não vou, não vou. Eu levava ela... E diz que o Pia é mais levado, né? Sim. E eu falava assim, senta, João. Ele sentava. E a Maria não sentava. Só ficava pensando em vingança. Só. Então, o cantinho de pensamento, eu falei, gente, isso não existe. Existiu com o João, de uma maneira, mas com a Maria não rolava o cantinho do pensamento.
Você tá entendendo? Cada criança tem, né, o seu... Porque cada criança é individual, entendeu? Mas era o que tinha naquele momento. Então você falava assim, para cada idade da criança é 1 minuto. Então se a criança tem 3 anos, ela vai ficar 3 minutos, que depois disso ela não processa mais. Isso era a evolução que tinha, gente. Eu tentei mesmo. Eu levei várias vezes, se eles estiverem me escutando agora, quantas vezes eu levei essas crianças pro cantinho do pensamento, tá? Mas depois eu fui entendendo que eu precisava... Maria, ela não sentava. Então eu ajoelhava, eu ficava de frente pro olhar dela. E aí eu ia explicando, ó, você tá aqui, porque você não fez certo, e você vai ficar aqui até pedir desculpa. E ela falava, não vou pedir. Tipo, ela achava que não estava errada, né? Então hoje eu olho, eu falo assim, gente, eu falava, explica pra mim, né? E aí ela já veio de uma geração depois, porque ela é 6 anos de diferença do irmão. Então quando eu falo assim, comunicação aberta, você realmente, ela me forçava a estar na altura dela, e eu escutava ela. O João Vitor não, ele era mais dócil, ele sentava e ficava lá. Entende? Por quê? Talvez com ela eu tenha conseguido até educar um pouco melhor, porque eu escutei mais, e o João, ele aceitava mais. Tem uma coisa que a gente escuta muito, que os pais reclamam, essa criança está me testando. Eles testam mesmo? Pois então, a gente ouve isso desde bebê, né? Ai, a criança tá me testando pra ver, porque até onde ela pode ir, até onde ela pode, né, se bancar. eu sento, ela quer que eu levante, né? O que a criança não é burra? A criança, ela tem um entendimento, tá? Ela não tem maturidade, mas entendimento ela tem. Então, por exemplo, você já viu aquela coisa assim, criança quer uma coisa. Aí ela tem o pai e mãe juntos, ok? Vamos falar dessa família. Então, ela quer uma coisa, ela pede pra mãe. Ela vai pro lado mais frágil, aquele que vem o sim primeiro. Aí, às vezes, a mãe fala assim, primeiro vê com seu pai. Aí o pai fala, não, agora vê com sua mãe. Quem já viveu isso? O certo é o casal ter um entendimento, né? Isso. Aí, o que acontece? Nessa hora, a criança testa. Lógico, ela vai falar assim, eu vou primeiro naquele sim que eu acho que é mais fácil. E aí depois o pai, não, a minha mãe até queria deixar, mas aí primeiro mandou eu falar com você. Então ela tá testando. Então ela tá testando se o pai e a mãe estão em consonância, em acordo com as decisões. Então, então assim, o que eu sugiro aqui? Primeiro você combina com o seu marido, olha, o que né? Com a geração com quem você tá casado ali, que tá criando aquela criança. Porque se você diz não, teu marido diz sim, acabou a harmonia da casa. Acabou, e acabou a moral. Porque a criança já entendeu que quem manda. Quem manda? Ela. Entendeu? Então, o que acontece? Aí você começa a perder aquele discurso. Uma das coisas que a gente vai falar aqui, que nós que estamos criando, somos modelo de comportamento para a criança. Então, a criança, ela aprende com os nossos atos. Então, uma das coisas que a gente precisa fazer é ser um modelo bem autorregulado. Se nós somos um casal, independente de gênero ali, está sendo criada por aquele casal, né? Que vai acontecer? Eles vão testar o amadurecimento daquele relacionamento para pedir as coisas e para conquistar as coisas. Porque se tem uma coisa que o ser humano gosta é conquistar. Isso independe da faixa etária. Quando a criança está aprendendo a ler, quando a criança está aprendendo a engatinhar ou a andar, ela está conquistando uma independência. E aí a gente fala, oi, parabéns, você conseguiu. Ela, por quê? Criança gosta de conquistar. Ser humano nasceu para conquistar alguma coisa. Você tá me entendendo? Até quando você recebe uma visita, às vezes a criança vem ali, se mete na conversa, que na nossa época já levava um tapão na boca, mas hoje deixa, né, a criança se meter ali, ela quer, na verdade, roubar a atenção da tua visita, porque ela quer a atenção daquela visita. E às vezes, quando a criança não tem a atenção que merecia, só dos pais, quando chega a visita, ela falta pular na frente, ela fica pulando igual um... Tipo, eu tô aqui, me dá atenção. Que tem infernizando, né? Sim. Infernizando. Porque eles querem atenção. Eles querem conquistar a atenção de alguém. Se imagine isso, a gente tá falando de um cenário, não vou dizer perfeito, mas um cenário
bonito, né, de ter o pai e ter a mãe perto. A gente tá falando de crianças criadas pelos pais, ou duas mães, ou dois pais, enfim, né, não determinando gênero. Mas imagine quando é uma criança que a mãe é mãe solo, precisa trabalhar o dia todo, tem que deixar o dia todo na creche, aí na creche ela aprende uma coisa, em casa ela tenta impor outra, eu acho que daí a questão fica mais complicada, né, Ellen? Muito mais. E é por isso que o filho exige planejamento, sobretudo, né? Sim. Se a gente fosse pensar nesse planejamento, a gente preveniria muitas coisas. Mas além da mãe solo, nós temos casamentos mal sucedidos, onde também essa mulher, normalmente a mulher, né, que gerou ali, ela vai cuidar dessa criança. Hoje temos guarda compartilhada, mas normalmente, até pouco tempo atrás, essa guarda ficava sob a responsabilidade de um adulto. Eu acho que o censo nem pega isso, mas eu quero crer aqui, tô só jogando um dado que eu não tenho certeza se é verdade. Mas eu acho que fosse fazer um censo de crianças hoje que tem pais casados, vivendo ali, né? Eu acho que é menos do que filhos de pais separados, né? Acho que a maioria é filho de pais separados. Eu acho que sim. Porque as pessoas estão separando muito mais que casando. Tenho essa impressão. Sim. Ainda mais porque ficou muito mais fácil, né? Tipo, tudo é uma questão cultural, né, gente? Até pouco tempo atrás, as mulheres permaneciam em casamentos, permaneciam sobre violências não físicas apenas, mas para criar os filhos com pai e mãe. Exatamente. Isso era uma cultura. Essa cultura mudou. A obrigação, né? Aquela obrigação. A mulher engolia sapos e mais sapos para poder... né? Eu vou educar os filhos, depois eu vejo o que eu faço. Primeiro a felicidade dos meus filhos, depois é a minha. Então isso era uma cultura muito grande. E hoje a gente vê que isso tem se modificado cada dia. E aí crianças estão sendo criadas às vezes por uma pessoa. E aí você imagina, seja pai, mãe, seja quem for que esteja ali educando aquela criança, trabalha, faz um monte de coisas. E aí, daqui a pouco, você tem que educar a criança. Aí você tem que olhar na altura dos olhos, ouvir o que a criança tem a dizer. Imagina, olha o tempo. Ouvir o que a criança tem a dizer, conversar com essa criança. Arrumar esse tempo, né? Arrumar esse tempo, certo? Para depois a gente poder chegar num objetivo final, que é educar. É educar com amor, é dizer o tanto que aquela criança é importante, né? Aí a gente fala assim, olha, você tem que dizer o quanto você é importante. Aí vamos, já que nós levamos para esse lado de mãe solo ali, quantas gravidez, né, gestação que a gente tem ali na adolescência? Quantas crianças são vítimas de um nascimento não desejado? Abusos, né? Abuso. E aí, essa criança nasce e aquela mãe fala, ai meu Deus, não nasci para ser mãe. Porque a gente acha que toda mulher nasceu para ser mãe, mas não é toda. E aí você por um acaso acredita que essa mãe que cria aquele filho que tem que criar, né? E aí ela vai falar, você é muito importante. Ela vai falar da boca para fora. Entende? Depois ela vai criar um amor enorme para aquela criança, porque o amor também ele se constrói, ele se solidifica cada dia. Existem relações e relações, né? Mas muitas vezes, se a gente chegar e falar pro filho, é fácil para mim, que quis, que amei, que desejei, né? Mas para aquela que não foi planejado... Que não foi planejado, que às vezes o marido largou ela com 3, 4... às vezes até planejou com o marido, mas o marido abandonou o barco no meio do caminho. Achou uma raba de saia. Como que essa mulher vai educar e vai falar tudo que a gente tá falando aqui, ó, você tem que ter amor, afeto, atenção... E tem aquela questão também da mãe chegar do trabalho estressada, deu alguma coisa errada, levou um esporro do patrão, chega em casa, tá lá o Luiz Felipe, a Estela Maris pulando no sofá, pulando na cama... jogando pedra no vizinho, comendo terra, né? Comendo o que sai do nariz. Aí a mãe, para Luiz Felipe, para Estela Maris. Aí a Estela Maris faz, faço mesmo. Você não me manda. Aí a mãe se descontrola e dá-lhe uma palmada. Sim. O que rompeu aí nesse caso, Ellen? Quais são as consequências dessa palmada? Porque a gente não está falando da palmada apenas como um ato de correção, mas um ato que tem consequências, tanto para a criança quanto para a mãe, né? Sim, a primeira dela é emocional, né? A ferida da palmada, ela não é tão física. Ela é física, mas o problema é o que ela gera na criança.
Porque a criança, ela apanha, né? Porque ela é um ser indefeso, ela vai apanhar, né? E aí ela vai ficar pensando assim, o que eu fiz, será, né? Pra apanhar, né? Será que tá certo? Será que isso tá errado? Aí se eu pudesse, eu também ia bater nela. Porque se fosse na escola, você bateu de um lado, a criança ia bater do outro. Mas aí é sua mãe. E aí você fala, não, se eu bater, né, eu vou apanhar mais. Então aquilo gera na criança uma raiva, uma frustração, porque nós já fomos crianças que também já apanhamos e era esse sentimento que a gente tinha, né? Sente seu cocô do cavalo do bandido, né? Fala, ai, se eu pudesse, eu acho A mosca A do mosca cocô do cavalo do bandido. Não é assim? Se eu pudesse, eu ia pra cima. Não é assim? Você pode adotar uma técnica que a minha mãe adota, que é negação. Você fala hoje, lembra um dia que a mãe me bateu? Ela, não, isso tá inventando, nunca aconteceu isso. Sério? Nossa. Ela adota a tática da negação. Não foi comigo, foi outra mãe. Só pra falar, se você quiser adotar essa tática, não funciona, porque quem bate nunca se lembra, que apanha jamais esquece, né? Olha, vocês estão me fazendo rir, porque às vezes é aquilo, né? Eu também já falei isso com meus pais e eles falam, mas não me lembro. E às vezes meus filhos falam, porque eu apanhei assim. Eu falo, sério? Que? Eu não lembro de ter batido em você. Não me lembro de ter feito isso. Então, finja demência. É a melhor forma de você não resolver. Massa egípcia. É a melhor forma de você não resolver. Ai, meu Deus. O Erice linkou ali pra gente, né, as abordagens que incluem a comunicação aberta, estabelecimento de limites claros, reforço positivo e consequências não punitivas. Você está falando, então, de como abordar um comportamento que você julga errado no filho, isso, né? E quando a gente fala de delimitar limites, eu não vou bater no meu filho porque eu quero uma outra abordagem, mas aí tudo eu pego um filminho, um iPad, um celular e entrego na mão dele. Não é isso que a gente tem que fazer. Não é assim Porque que essas crianças vão ficar sem limites. A gente tem que dar limite, regras, não, né? Então, assim, não como que eu vou falar? Terceirizar a educação para os aplicativos. Não é isso. Tá? Então, reforçar cada conquista dessa criança, né? Ser exemplo para ela, porque ela vai olhar para você, né? E também fazer habilidades de autorregulação. Eu era uma criança muito agitada. Muito agitada. Então, por exemplo, autorregulação era uma coisa que eu tinha que ter feito desde o dia que eu nasci. Que era crianças que são mais nervosas, que existe, tem que aprender a técnicas, por exemplo, de respirar. Fala, olha, antes de você gritar, de você se espernear, você tem que ensinar a criança a respirar. A gente também tem que ter essa técnica de respirar. Quando a gente chegar em casa, os dois filhos estão lá pulando em cima da cama, tudo sujo, da sua cama limpinha, que você chegou para descansar, né? Que dá vontade de você pegar e fazer criança voar para tudo quanto que é lado. Você também tem que parar e falar assim, meu Deus, os meus filhos não têm culpa. Respira fundo e pensa naquela propaganda do Omo que diz que se sujar é bom, né? Só que não tem aquela propaganda do Omo que mostra a criança tudo enlameada e diz, não, se sujar faz bem. Vai lá, tua mãe lava daí. Vai lá que a tua mãe lava. Entendeu? Então, assim, fazer aquela questão, aquele exercício, né, adulto primeiro e depois ensina a criança. Porque não adianta você ensinar a criança e na hora que ele perceber que você tá nervosa, ele fala assim, ué, minha mãe não respira? Ela já sai lá atacando tudo, entendeu? Esse exercício de respirar 10 vezes, contar até 10, né? Realmente, qualquer situação porque no impulso você fala besteira, né? Imagina para uma criança ouvir, por exemplo, a mãe falar ali, não sei porque fui ter filho. Né? Isso aí, às vezes, machuca mais que uma palmada, né? Sim. E a criança, eu já vi pais falando isso, né? E naturalizar isso, como se fosse uma coisa normal, falar uma coisa dessa. A criança escuta, né? A criança escuta, né? Deixa eu só colocar aqui os nossos ouvintes na conversa. O Edinho, quando fomos crianças, não tinha nada dessas frescuras de mimos e ficar passando a mão na cabeça. Os pais falavam, era uma vez e só e bastava. Hoje em dia fazem o que fazem porque os pais Nutelas de hoje em dia acabam estragando de vez o que dizem ser, né, o futuro do país. Inventa dizer que a criança vai pro castigo hoje, tão perdido, não tem como colocar a criança de castigo, tá dizendo aqui o Edinho. Bom dia pra Maria, mandando mensagem pra gente de bom dia, dando um abraço pra Ellen. Já falo sobre isso.
o nosso amigo Kiki mandou mensagem sobre a questão da patrola. Bom dia. Também, bom dia, um monte de gente dando bom dia. Que tem gente aí também no nosso Facebook, Stella? Eu acho que em relação ao assunto, não, né? O Mas pessoal tá pode só dar dando bom pra dia, galera, né? então. O Joércio Burgat, bom dia. O Norberto Schroeder, bom dia, bons trabalhos. O Lenoir Dranca está assistindo. O Láudio Paulo, bom dia. Ótimo programa para vocês. Adir Ferreira, bom dia. Suelen Barão, bom dia. A Eliane Cornelzi também tá elogiando nós estarmos de vermelho hoje. Um abraço, Eliane. Também o Alceu Carvalho, o Patrick Sumakoski, a Denise Camargo, Antônio Irineu Paulucci. Bom dia para você, Antônio. Obrigada pela companhia de todo mundo. E outro Antônio está falando aqui sobre essa questão da palmada. Ele acha que por mais que você sinta vontade de bater, né, o ideal é tentar a conversa, né? É mais ou menos que a Erin já falou. Ou dá uns berros. Também ele tá dando dá uns parabéns. berros, às vezes ajuda também. Mentira. Os berros ajudam? Boa pergunta, né? Não deveria, né? Porque quanto mais... Qual é o limite, né? Essa coisa do limite, da criança testar ter os limites, eu acho que tem muito a ver com essa coisa de até onde vai. Porque se berra... vai fazer mais do que berrar? Será? A criança deve ficar pensando, né? Será que esse é o limite da minha mãe? Esse é o limite do meu pai? E tem outra coisa que tem criança que detesta, adulto que detesta grito. Porque minha mãe gritou muito comigo, fiquei traumatizado, entendeu? Então, pessoas que não gostam de grito, tipo, ficam tremendo. São pais que gritavam muito. E a gente vê que uma atitude, ela gera consequências, entende? Então, o que a gente precisava, gente, era de ser pessoas equilibradas. Mas quem? Aquele Revotrilzinho ali, né? Não precisa do Revotril. Aquela sertralinazinha ali. Entendeu? São seres humanos, né? O vídeo que você postou da mulher quebrando a academia. Você acha, por acaso, que a mulher... ela descontou em alguém alguma coisa que ela tava já... Não tem nada a ver com a catraca, na verdade. Não tem nada a ver com a catraca. Tipo, talvez ela tava indo pra lá pra esparecer, o negócio não passou e ela não aceitava. E na verdade ela só não aceitou aquilo, mas ela já não aceitava um monte de outras coisas. E aí ela entrou num surto ali, e coitada, começou a quebrar tudo. Que dó, né? Não sabe o que essa mulher tava passando, entendeu? Tem uma série na Netflix muito boa pra gente sobre isso, que é Treta, né? O nome da série, que é de uma mulher que ela tem uma vida relativamente confortável, né? E ela mostra o dedo do meio pra um motorista que tranca ela. E aí ele tá realmente ralado de grana e tal. Mas dali eles começam um a perseguir o outro e ficam obcecados um pelo outro, né? Você assistiu? Assisti. Ela diz muito dos nossos tempos, né? É muito interessante. Diz muito dos nossos tempos. Eles começam a ficar obcecados e um acha que a vida do outro é melhor. Na verdade, os dois estão infelizes nas suas vidas por motivos diferentes, né? E eu acho que é uma série que fala muito desse pós-pandemia, porque afetou todo mundo, né? Sim, bastante. E essa coisa da criançada ficar dentro de casa 24 horas com os pais, não tem como não ter deixado alguma sequela, algum problema, né? Porque foi complicado aquele convívio, mas por outro lado eu consigo ver que as crianças tiveram mais oportunidade de ter o contato dos pais, porque tudo era home office, era aquilo tudo. Eu acho que apesar dessa geração ter sofrido esse enclausuramento ali, eles também tiveram a oportunidade de ter pais de verdade, entendeu? Também acho. Muito tempo em casa, sabe? Hoje a gente vê famílias extremamente ligadas e unidas porque foram forçados a isso. A pandemia tiveram muitas coisas positivas, negativas, impactos, mas eu acho que a relação familiar, apesar de ter sido conflituosa, ela foi reestruturada, porque as pessoas pararam para fazer aquilo. Vocês sabem, meu carro-chefe hoje, apesar de ser especialização em pediatria, neonatologia, é a amamentação. Hoje, cada ano que passa da minha vida, eu olho como a pessoa que está gestando tem que ter a paciência de aguardar o nascimento 9 meses. Se tem uma coisa que a gente não pode adiantar o nascimento, porque tem consequências. Então a gente espera 8 meses ali, 38 semanas esse bebê tá nascendo e tal. Alguns nascem antes, mas na normalidade, esses bebês nascem a partir de 38 semanas. Depois essa criança nasce. Essa criança é totalmente dependente do pai e da mãe. E aí, às vezes, eu, como profissional da amamentação, eu atendo todos os dias famílias.
E aí eu falo assim, Ellen, toda criança que você acompanhou, essa criança continua amamentando até 6 meses, mamando 6 meses, 1 ano? Não, não é a grande maioria. Por quê? Sabe por quê? Depois que supera a fase de doer, depois que supera a fase de aprender a pegar corretamente, tem uma coisa que o ser humano não consegue superar: a dedicação exclusiva àquele momento. Uma mulher, quando vai amamentar, né, ela para tudo. Ela tem que olhar pro bebê, porque tem bebê que não aceita nem mãe conversar. Ela... Tá com o telefone aqui, com a criança no peito aqui e vendo o TikTok. E fazendo um stories. E fazendo um stories, tem né? Criança que Olha como mama! E tem criança que nós somos bezerros. E a criança reclama, porque ela quer atenção. Tanto é que E as cachorras reclamam. Eu chego em casa, sento no sofá, vou pro celular. Elas começam a bater na minha mão. Então as cachorras não suportam mais nós com o celular. O meu também. É igualzinho. Porque agora é minha hora, você chegou em casa. Entendeu? Então, a mulher, ela tem que ter. Ela entende que, pô, vou aumentar livre demanda. Meu Deus, livre demanda? Como assim? Na hora que o bebê quer, você vai botar ele pra mamar. Aproveita aquela mamada. Então a mulher já começa a ver aquela amamentação como uma prisão. Eu quero minha vida de volta. Tá? Eu não vou dizer que todas as mulheres passam por isso. Mas não é um julgamento. Nós estamos aqui contextualizando um processo. Então eu creio que gerar, parir, cuidar da amamentação é um momento que a gente tem para aprender a mudar a chave da nossa vida quando a gente decide ter um filho. É uma oportunidade, porque se a gente curte aqueles 9 meses da gravidez e fala, não, tá tudo bem, a barriga tá crescendo, tô incomodado, mas tá tudo bem, a minha vida nova é essa, aí esse bebê nasce, aí você começa a entender que você tem que mudar a chave, que você não vai mais ter o tempo que você tinha antes, que agora você tem que cuidar de uma criança, e aí essa criança vai crescendo, você tem que ensinar ela a engatinhar, a rolar, e aí é meio natural. Então, se a mulher que consegue entender que a gravidez é para preparar a mudança de vida e não só gerar, vai conseguir colocar isso que nós estamos falando no programa de hoje. Ela vai conseguir dar atenção de qualidade para aquela criança. Ela vai conseguir respeitar a individualidade da criança. Ela vai ter tempo para ouvir. Consequentemente, ela não vai precisar passar por esse dilema de dar a palmada ou não. Sim, ela usou desde a gravidez o tempo para se preparar, para ter paciência, dedicação. Se não tem, nem se envolva, né, Ellen? Problema de muitos. Nem se envolva, Aí né? a gente começa, vou calar a boca da criança, bota uma chupeta. Não que eu tô contra a chupeta, mas a gente bota cala-bocas na criança desde que ela nasce, né? Tá com fome, tá aqui atenção, a criança só quer colo. Ou celular depois, né? Tablet. Aí bota logo uma mamadeira pra criança esburrar o estômago até não aguentar mais. Aí vem aquela questão da obesidade, né? Que é tipo assim, cala a boca de uma pessoa com a comida. E aí aquela criança vai entender, toda vez que eu chorar, vão me botar uma mamadeira na boca? Então quer dizer que toda vez que eu tiver querendo alguma coisa, eu tenho que comer? Entende? Então é isso que a gente faz. E aí a gente tem que aprender, gente. A gente tem que aprender a ter tempo. Você viu que já desdobrou um monte de assunto, mas a gente vai ter que deixar para as próximas colunas, né? Que nosso tempo já esgotou. Queria agradecer imensamente a Ellen. Vocês sabem, ela está aqui todo mês com uma coluna Pais e Filhos. E sempre a gente fala de algum aspecto dessa relação complexa, mas que, né, vale muito a pena quando você realmente se dedica, quando você realmente cria o filho como você gostaria de ser criado. Com Talvez certeza. seja assim, né? Exatamente. Como você gostaria de ter atenção hoje, né? Que criar, gente, é dar atenção. Sabe? Criar é dar atenção, né? Então, elogie seu filho. Valorize cada conquista, independente da idade. Comece já, desde a hora que ele nascer. Entendeu? Eu falo que pai e mamãe é bobo desde a hora que o bebê nasce, comemora os cocô que fazem, né? Eu fiz cocô, só quem tá passando agora pelo início sabe o que eu tô falando, né? Graças a Deus fez cocô, né? Por quê? Porque pai e mãe comemora fralda. Então essa comemoração que ela continue por cada conquista do seu filho. Né? Isso. Tudo aprender a puxar descarga. Aprenda a conversar com seu bebê desde a hora que ele nasce. Nós precisamos
criar esse novo formato de educação. Dar atenção, conversar, valorizar, amar, dar colo, dar carinho, né? E vou deixar aqui 2 sugestões de literatura. Hoje, a gente tá nesse bate-papo aqui, ó. Por quê? Porque a gente tá buscando conteúdos baseados em evidência para poder mudar comportamento. Quando a gente está num programa aberto, a gente está aqui para quê? Para ajudar pessoas a pegarem aquilo que a gente está falando, criarem seu próprio conhecimento e mudança de hábitos. Não é isso? Por isso que a gente está aqui. E aí, eu vou deixar 2 literaturas para vocês. Entendendo o Cérebro da Criança, tá? Que é uma literatura muito boa. Vocês colocam lá no Google que vai aparecer. E As 5 Linguagens do Amor. Eu li esse livro quando o meu filho nasceu e agora eu tô lendo ele novamente. Aí outro dia a gente veio falar sobre as linguagens do amor, tá? Vou deixar essas 2 literaturas se você quiser entender um pouco mais, né? Hoje temos neurociência, tem muita coisa boa na internet, mas ame mais, ouça mais, né? Beije mais e puna menos. Ellen, uma última pergunta aqui de uma ouvinte. Ela disse o seguinte: eu gostaria de saber se crianças prematuras são mais agitadas. Obrigada. É a Vanessa Prussac. A criança prematura, gente, ela saiu do útero um pouco antes, tá? E elas requerem, imagina, elas saem do ambiente acolhedor um pouco antes, né? E a minha filha, como eu falei, a Maria Vitória, ela é uma prematura de 30 semanas. Nossa. E eu percebi como mãe a diferença que faz disso, né? Então, ficar ali, sair da barriga da mãe, onde a gente escutava o barulho do coração, o intestino funcionando, ir para uma incubadora de acrílico, só que só tinha calor, mas não tinha som. Então aquela criança, ela se desconecta mais rápido daquele ambiente intrauterino. Então essa criança, talvez, ela não é que ela seja mais nervosa, ela precisa mais de você. E quando ela se reconecta com essa mãe, através do colo, da amamentação, né, colocar a criança para ouvir o coração da mãe, isso vai trazer ela um equilíbrio emocional muito grande. Então, a gente sabe que essa criança, ela passou por uma interrupção de desenvolvimento. Então, amar mais esse bebê, tipo, conectar mais, né? Sempre trazer essa criança, não sei qual é a idade dela, mas ouça, coloque o seu filho para escutar a batida do seu coração. Tá? Com certeza. Marli, também muito bom. Filho tem que obedecer, tem que ter educação, limites, sou contra a palmada, sou mais na conversa. É isso aí, Marli. Obrigado, Ellen. Esse mês que vem está de volta com mais uma coluna, abordando alguma questão, né, relacionada a pais e filhos. Na próxima coluna, mês de agosto, é mês da amamentação. É assunto que ela mais gosta de falar. Eu sempre tento trazer, claro, porque né? é a origem, gente. Tá ali a resposta para tudo. Vamos falar um pouco sobre essa questão de aprender a ser pai e mãe com o tempo da amamentação. Ótimo. Já tá marcado. Então, nosso encontro para agosto. Obrigado, Ellen. Até a próxima. Até.